pessoal? Gente, eu tô aqui no meu quarto porque, né, evita barulho assim de fora. Então, me mudei pra cá há pouco tempo, né? Ainda tem que pintar meu quarto da minha cor, né? Da cor que eu gosto, era o quarto do meu filho aqui. Bom, gente, hoje eu vou começar contando um pouco mais um pouco mais completo sobre a minha vida. Eu tenho os pais separados desde os 7 anos de idade. É muito longa a história, então eu vou resumir assim bem, tá? Meus pais se separou com 7, 8 anos e passou um ano e pouco, mais ou menos, a minha mãe buscou nós, que ela tinha deixado nós para trás. Um dia eu conto essa história bem certinho. E eu morei com um padrasto até casar. Casei com 18 anos. Mas voltando um pouco atrás, eu era católica e com 15 anos eu conheci uma irmã da congregação. Eu ia na casa dela para brincar com as meninas dela, a Suelen e a Keila. Amo muito todas elas. E assim Deus preparou de eu conhecer essa irmã e ela me convidou para ir na igreja, na congregação. E eu, para não desfazer do convite, eu fui. E Deus falou muito comigo desde o primeiro dia que eu entrei na congregação. Cada um, Deus chama de uma maneira, né? Deus converte até sem ninguém falar de Deus, né? Cada um, Deus trabalha de uma maneira, porque Deus é maravilhoso. Cada um, Deus age diferente, né? Igual eu tava conversando com a minha amiga aqui agora há pouco. Ela foi em várias igrejas para depois ela achar o lugar que Deus queria que ela ficasse, né? Não tô falando de igreja nem fazendo propaganda de igreja, só tô contando como Deus fez comigo, o que Deus fez comigo. Então eu comecei a congregar com 15 anos, com 16 eu batizei, eu obedeci a Deus, né? O batismo. Batizei convertida porque eu não queria batizar. Não queria batizar, tinha medo de batizar e não permanecer na graça, né? Fazer as coisas erradas. Mas Deus me chamou. Quando Deus chama a gente convertido, não tem como você segurar no banco quando você vê que você tá batizando. Então Deus me chamou, não demorou muito, preparou meu casamento, eu busquei muito a Deus, para Deus preparar uma pessoa para mim. Preparou meu casamento. E eu sei que foi preparação de Deus, não tenho dúvida disso, apesar de ter me separado faz 2 anos, né? Durou 20 anos meu casamento. Mas eu sei que tudo é permissão de Deus na vida da gente. Umas coisas Deus permite na vida da gente para ensinar uma lição. E outras coisas para Deus fazer uma grande obra na vida da gente, né? Então, é Deus que faz, né? Deus que escreve a nossa história. Lógico que a gente tem o livre-arbítrio, né? Tem coisas que a gente faz na vida da gente que a gente escolhe e dá errado porque foi a gente que escolheu, né? Então, mas quando Deus me chamou, eu me considerava muito crente mesmo. E eu nem sei por que né, Deus está tomando esses caminhos nesse vídeo, mas Deus o sabe. E eu me considerava melhor do que outras pessoas, por que isso, por que cortava o cabelo, por que aquilo outro. Eu era muito julgadora. Muito julgadora. Talvez por isso Deus permitiu que, né, eu passei por tanta coisa, sofri tanto, porque eu era julgadora e às vezes ainda sou, não vou mentir, né? Porque
a gente tá constantemente avaliando as pessoas. Eu acho que, ainda mais as mulheres, né? A gente se avalia, se autocritica a gente mesmo, mas a gente critica mais os outros, porque, né, a gente se compara com outras pessoas, a gente quer ser melhor do que as outras pessoas, a gente... Isso eu tô falando de coração, sincero, né? E eu me achava mais crente, mas eu tinha muita fé que o meu casamento era preparado por Deus, que ia dar tudo certo conforme na minha cabeça eu imaginava que ia ser meu casamento, meus filhos iam crescer na igreja. Mas foi passando os tempos, né? Tem detalhes que eu não tenho, não vou falar, não tô aqui para denegrir a imagem do meu ex, não é isso. Mas eu sei que tudo que eu passei foi para um aprendizado, foi para uma grande lição, foi para o meu crescimento espiritual. Porque, como eu disse, né, eu me achava, talvez por eu me achar melhor, apontar os outros, Deus permitiu tudo isso, porque eu achava, né, que que eu ia passar tudo quanto é tipo de prova e nunca ia me divorciar, nunca, isso era inaceitável para mim. Mas hoje, eu avalio a minha vida hoje e eu vejo, o que eu quero dizer para vocês é o quanto eu vejo que Deus é maravilhoso na vida da gente, o quanto Deus é misericórdia. Ele permite as coisas na vida da gente, primeiro, para a gente reconhecer como a gente é ignorante, como a gente erra, como nós somos errados. E não é porque batizou ontem que é melhor do que aquele que tá fraco. Não é. Não é. Isso eu falo de coração. A gente erra constantemente, constantemente, em pensamento, em palavra, em atitude. Só que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele dá a cada dia que a gente amanhece com vida, Ele dá a oportunidade da gente aprender. Aprender com os nossos erros. Aprender a se humilhar. Aprender a perdoar. A pedir perdão de coração. E é isso que eu tenho aprendido, né? Às vezes a gente aprende da pior maneira, né? Uns aprendem mais fácil as lições que Deus dá, outros aprendem da maneira mais difícil. Mas olha, uma coisa eu sei, que quando a gente procura fazer a vontade de Deus, você aprende da maneira mais fácil. Quando você quer fazer as coisas do teu jeito, você vai aprender da maneira mais difícil. Porque a lição que Deus dá tem um peso. E a lição que você pega com as tuas mãos, a prova que você pega com as tuas mãos, tem outro peso. Então, é melhor a gente escolher a prova que Deus dá. Aceitar a prova que Deus dá. Aceitar as lições que Deus dá na vida da gente. Porque, no final das contas, é tudo para um grande aprendizado. É tudo para um bem maior, né? Eu creio para mim que, para mim, tudo que eu passei e tudo que Deus está me ensinando é para a salvação da minha alma. É para mim aprender a servir a Deus melhor, com humildade, com amor, com paciência, né? E isso eu falo porque eu achava que sabia servir a Deus. Desde muito tempo atrás, que faz uns 24 anos que eu já sou batizada, né? 24 anos. Então, desde cedo eu achava que eu sabia servir a Deus. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Então, vai passando os anos, cada ano que passa, cada dia que passa, a gente tem tanto para aprender. A gente tem tanto. É igual às vezes você vê algum vídeo, alguém, um doutorado, alguém que tem doutorado,
pós-doutorado falando que tá sempre estudando, tá sempre buscando. Por quê? Porque por mais que a gente viva 1000 anos estudando nessa terra, a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber, né, mais do que às vezes uma pessoa que não estudou tanto, porque às vezes a pessoa aprendeu na prática o que a gente acha que aprendeu, né? Então, não tem como comparar. Mas eu quero resumir um pouco tudo minha vida, meu aprendizado que eu quero passar, sabe, para vocês, que todo dia a gente tem a oportunidade de melhorar diante de Deus. Primeiro, reconhecendo o quão fraco nós somos, o quão inútil nós somos na presença de Deus, porque Deus não precisa da gente, né? E às vezes a gente quer exigir de Deus alguma coisa, às vezes a gente pergunta, ai, por que comigo, Deus? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Eu perguntei isso quantas vezes para Deus. Olha o tamanho da minha ignorância. Eu querer saber mais do que Deus. Por que, meu Deus, na minha vida? Por quê? Porque Deus assim quis. Porque Ele determinou, porque Ele sabe o que é melhor para mim, né? Então, a gente tem que aceitar, né? Eu fiz até um resuminho aqui. Reconhecer o quão pequeno nós somos, né? Se humilhar diante de Deus, buscar a humildade realmente, ser humilde, né, diante de Deus e pedir perdão para Deus, se arrepender realmente. Quando você se arrepende realmente de certas coisas, a gente deixa de fazer aquela coisa que você realmente viu que você tá errado, que você se arrependeu de alma. Você não vai fazer aquele erro de novo. Você não vai cometer aquele erro de novo. E se arrepender e aprender com as lições, se aprender com a misericórdia de Deus, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das coisas. Eu fiz várias coisas, não tô aqui para confessar pecado, mas eu fiz várias coisas que, né, eu me arrependi muito, né? Fiz errado, mas ninguém nasce sabendo, né? E às vezes a gente tem que errar para aprender, né? A gente não nasce sabendo ser mãe. Eu sei que eu errei muito como mãe, apesar que, graças a Deus, né? Deus foi tão bom que meus filhos estão, né, bem encaminhados. Eu acho que estão bem encaminhados. Mas o meu filho mais velho, um dia ele falou assim pra mim, mãe, eu lembro quando você me batia, quando eu era bem pequenininho. E você me batia por nada, por pouca coisa. E realmente, porque o que eu tinha aprendido errado, outra coisa, às vezes a gente acha que aprendeu, mas aprendeu errado. O que eu aprendi na minha infância, eu aprendi errado. Eu apanhei muito do meu pai. Então eu batia no meu filho, no meu primeiro filho, achando que eu estava educando o meu filho, né? Não sou contra você dar umas palmadinhas na criança, pegar uma varinha, porque é bíblico. Mas tem que ter sabedoria para bater. Tem que ter sabedoria. Às vezes é melhor, porque a criança, desde de sempre, ela entende muito. As crianças entendem muito o que a gente fala. Ontem eu estava conversando com meu sobrinho e as crianças são muito inteligentes. E às vezes é melhor você sentar e conversar com elas, ser sincero, ser honesto com elas, né? Do que bater. Mas, né, cada caso é um caso, não tô aqui para ensinar ninguém. Eu sei que eu reconheci o meu erro como mãe e eu pedi perdão pro meu filho. Me doeu tanto quando ele falou para mim que ele lembrava das vezes que eu tinha batido nele. Mas eu bati assim, eu acho que de chinelada, que eu me lembre, né? Mas assim, eu amo muito meu filho, ele é muito carinhoso para mim. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela misericórdia que Deus teve
de me ensinar, apesar que o meu filho, né, mais velho sofreu um pouco, né? Acho que vai acabar a memória do meu celular. Mas assim, eu tenho 3 filhos e eu fui aprendendo, né? E procuro aprender todos os dias a fazer as coisas melhor, fazer as coisas diferentes. E é isso que eu quero que você pense, sabe? Que ninguém nasceu sabendo, a gente tem que aprender. E cada dia é uma oportunidade da gente aprender. Aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a servir a Deus melhor, né? Uma esposa melhor, um marido melhor. Cada dia é uma oportunidade. Mas eu acho que meu celular tá ficando sem bateria, o vídeo tá um pouco longo. E é isso por enquanto. Fiquem com Deus. Espero ajudar de alguma maneira, tá bom? Deus abençoe vocês.